ouviram o termo pano preto? Quem não ouviu, vai ouvir agora. O pano preto é quando existe algum procedimento ou alguma coisa na aviação que vira um certo mistério. Pode ser uma lenda, alguma coisa assim sem fundamento, ou pode ser realmente algum procedimento que às vezes só exige um pouco mais de atenção ou de treinamento, mas que às vezes as pessoas não passam aquele conhecimento para frente. Dizem que esse termo pano preto começou no passado, no início das operações dos voos por instrumento, que é o chamado IFR, e poucas pessoas detinham aquele conhecimento. E dizem, eu não sei se é verdade, que o comandante colocava um pano preto na cabine para que o copiloto não visse como é que ele operava os instrumentos para voar IFR. Não sei se essa história é verdadeira ou não, mas o que a gente sabe é que ainda existe muito pano preto com algumas coisas. Eu tô aqui em Eagle Lake, no Texas, Estados Unidos, e tô voando agora atualmente. A minha safra ainda não começou de fato, mas enquanto não começa lá no meu trabalho definitivo, eu vim dar uma força aqui para um amigo e fazer uns voos. E eu tô voando um Thrush 510 com motor Garrett. Esse é hoje o tema do nosso vídeo. Esse avião aqui, ó. Como é que você reconhece um motor Garrett para início de conversa? Ele vai ter essa entrada aqui com essa que a gente chama de grelha. E agora eu vou começar a falar dos procedimentos e vou tentar explicar, na medida do possível, a razão de cada procedimento, tá bom? Então, como eu falei para vocês, esse daqui é um Thrush com motor Garrett. O modelo dele é um TPE 331-10. E eu vou mostrar para vocês um primeiro procedimento já de cara que vocês não vão ver em outras aeronaves, como por exemplo com o motor GE ou com o motor PT-6. Neste avião aqui, antes de acionar o motor, antes de fazer qualquer coisa, a gente gira a hélice e eu vou explicar agora por que é que a gente faz isso. E lembrando sempre de girar a hélice no mesmo sentido em que o motor gira normalmente. Então eu venho aqui e eu aproveito também para conferir se não tem nenhuma trinca, se não tem nenhuma... que às vezes pode pegar algum cascalho, alguma coisa e danificar a hélice. Então a gente já aproveita e vai fazendo esse check. Mas o mais importante, a gente ouve e sente se não tem nenhum barulho estranho, ou se a hélice não está mesmo travada, ou se alguma coisa aqui não está impedindo que essa hélice gire livremente. Por quê? Quando a gente corta esse motor, durante o processo de resfriamento dele, a gente vem aqui e também gira essa hélice para que ele possa resfriar por igual. À medida que a gente vai girando, aquele eixo ali também gira e a primeira coisa que vocês já vão ver ali é a parte frontal do motor, e ela gira também e vai proporcionando esse resfriamento por igual. Porque se você deixar ele resfriando sem girar, vai resfriar de forma desigual e ele pode empenar, o metal pode sofrer alguma deformação. E aí quando o motor estiver frio, é a hora que você vai perceber ao tentar girar a hélice, ou por alguma resistência ou até mesmo por algum barulho. Então já giramos aqui, vimos que está tudo ok, girando livre. Agora a gente vai lá para a cabine e eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz toda a sequência de acionamento. Vamos lá! Outra coisa interessante a respeito desse motor, que também é diferente do GE e do PT-6, é que esse daqui, ele gira tudo junto. A turbina gira, o motor gira e a hélice gira junto. Por isso que tem alguns procedimentos diferentes. O GE e o PT-6, que é o Pratt & Whitney, eles são o que o pessoal chama de turbina livre. Eles giram independentes, ok? Vamos lá que eu vou mostrar agora a cabine. Você vê que aqui eu tenho as manetes de potência e de combustível, mas a gente acaba se acostumando a entrar por esse lado, porque do outro lado está o escapamento. Então quando o motor está girando, os gases estão vindo todo aqui, é quente, cheira combustível queimado e fica desconfortável. Então a gente já acaba criando o hábito de vir por esse lado. Ó, olha o tamanho daquele escapamento, é muito grande e por isso que fica desconfortável se o motor estiver acionado para o piloto embarcar e desembarcar aqui pelo lado direito. Apesar de não ter as manetes, o acesso ser um pouco mais fácil, a gente acaba se acostumando a entrar pelo lado esquerdo e, claro, tem que ter o cuidado
de não tocar em nada inadvertidamente ou por acidente, acionar uma manete ou acionar algum switch por acidente. Mas é questão de treinamento, com o tempo a gente pega o jeito e rapidinho a gente já entra e sai do avião sem problema nenhum. Vamos lá que agora vocês vão ver aqui dentro, que é o mais legal. Então, após esses procedimentos que a gente fez do lado externo, tem mais uma coisa para a gente se certificar, e é claro, quando estiver girando a hélice a gente já percebe. Vocês estão vendo a posição das pás da hélice? É o que a gente chama de flat pitch. E é importante que elas estejam naquela posição, pois como eu falei, esse motor aqui gira tudo junto. Então se ele estiver fora do flat pitch, vai ficar muito pesado e a gente não vai conseguir dar a partida. Então a gente chegou aqui na cabine, a gente se certifica de que as hélices, as pás da hélice estão na posição correta, e se não estiverem, já tem esse switch aqui, ó, Unfeathering Pump, que a gente vai ligar a bateria e vai acionar esse switch. Se a hélice não estiver na posição flat pitch, a gente aciona esse switch e a gente consegue ver ela se movendo ali. Mas vamos considerar que foi feito tudo direitinho. Então a gente vai chegar aqui na cabine e vai encontrar dessa maneira as manetes e os switches. Aqui a gente tem o Fuel Enrichment, que ele também é chamado de SPR ou SPR, ignitores, bomba auxiliar de combustível. Aqui é o NTS check, que é um check que a gente faz no primeiro voo do dia, mas não vai interferir no nosso acionamento agora. Aqui a gente tem o combustível on e off. Aqui é o starter, tem duas posições, ground e air, que é air para partidas em voo, e ground, que é o que a gente faz normalmente. Bateria, ou master, né, que a gente chama, gerador e aquele outro switch que eu falei para vocês. Oh, okay. Are you busy? I'll be finished here in 5 minutes. Thank you. O pessoal tá precisando colocar o avião lá pra dentro do hangar. Então eu vou explicar pra vocês a partida. Outra coisa importante que a gente checa é essa posição da manete de potência. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos explicar. Essa aqui é a manete de potência que a gente dá e tira a potência, mas o que ela vai governar diretamente é o ângulo das pás. E indiretamente quantidade de combustível, e que vai resultar em potência. Já é uma parte mais de mecânica, mas é interessante falar. E aqui vai controlar RPM. No solo a gente usa essa posição e antes de decolar eu coloco ela toda pra frente e mantenho, não mexo durante o voo, mantenho nessa posição, ok? Até porque em solo, quando a gente coloca, a gente reduz aqui um pouco, diminui o consumo de combustível, porque você vai estar diminuindo rotações por minuto. E aqui também a gente tem esse dentinho aqui, que é o mesmo que a gente usa para o reverso, e tem essa posição aqui, ó, intermediária, que é entre a posição ground normal, né, e entre o reverso, que é aqui para trás. Quando a gente coloca nessa posição, vai fazer bem menos barulho também, porque o Garrett é um motor barulhento. E a gente coloca nessa posição, ajuda bastante, tanto para o piloto quanto para quem está do lado de fora, para poupar os ouvidos um pouquinho. Então o acionamento basicamente é isso. Eu confiro essa posição de manete, confiro os switches e eu coloco Master On. E aí a próxima coisa que eu vou fazer, eu venho aqui no switch de combustível e puxo ele para trás, off, e ele volta. Por que que eu faço isso? Se durante, igual o avião tá parado aqui, alguém vier, alguém curioso, inadvertidamente vier mexer e começar a colocar esse switch pra frente, ele vai mecanicamente manter a bomba de combustível aberta. Então o meu motor vai estar ali, na hora que eu acionar, ele já vai estar injetando combustível antecipadamente, e a gente não quer isso. Então conferir posição de manete, posição do switch de combustível. Eu vou colocar o starter. Tá, uma coisa importante. A gente sempre grita Clear Prop, porque se tiver alguém lá na frente da hélice, a gente não consegue ver ali embaixo, né? É um avião convencional, então o nariz tá mais alto e a gente não consegue ver se tem alguma criança ou alguma pessoa ali fazendo alguma coisa, e a gente não vai acionar enquanto não estiver livre. Então, coloquei o start na posição ground, aí eu vou vir aqui na minha RPM e vou esperar 10%. Quando tiver em 10%, eu coloco os
ignitores em on. Coloquei os ignitores em on, eu já coloco o combustível em on e eu venho aqui, que é o Fast Start. Esse switch aqui, ele ajuda um pouco na partida, porque o Garrett, ele é um motor, digamos assim, mais raiz. O piloto faz toda a partida sozinho, manualmente, e a gente monitora os parâmetros. Isso aqui ajuda para que a partida seja um pouco mais rápida. Então, combustível on, Fast Start Switch on, e agora, eu vou ouvir, quando eu coloco os ignitores, eu começo a ouvir tic, 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 que são os ignitores atuando, e quando eu coloco combustível, eu vou ouvir que é aquele boom maravilhoso. E aí começar, o motor começa a ser alimentado com combustível. E agora vem o pulo do gato da partida do Garrett, Fuel Enrichment. Todas as vezes que eu aciono esse switch aqui, eu não tô acionando, tá, gente? Porque esse switch não é bom mexer com o avião no solo. Eu vou só simular. Todas as vezes que eu aciono, ele é spring-loaded, ou seja, ele volta. Na hora que eu paro de fazer pressão com o meu dedo, ele volta. Mas cada vez que eu aciono, ele tá jogando mais combustível. E aí eu venho aqui, é onde eu vou estar lendo o meu EGT, agora não tem nada porque tá desligado, mas ele começa a me dar leitura de EGT. O limite para esse motor aqui é 770 graus. E eu tenho que manter ele acima de 400 e eu manter ele em torno de 600. 600 é um número bom, é um número seguro, ele não vai estar tão abaixo e também não vai estar tão próximo do limite. Então eu venho aqui, aciono e olho. E ele vai subindo rápido aqui. Então chegou próximo a 600, eu alivio, dou mais um pouquinho de combustível, alivio, até a hora que ele vai girar sozinho, que é o que a gente fala, ah, tá, o motor pegou. O que é crítico aqui? Temperatura e funcionamento. Se ele começar a subir muito a temperatura aqui e chegar próximo ao limite, antes de chegar no limite, eu venho nessa alavanca aqui, que é o Emergency Cutoff, que ele vai cortar o combustível imediatamente e não vai deixar torrar o motor. Porque esse é o grande mistério do Garrett. Tem muito piloto que não consegue acionar o motor. Tem piloto que aciona e não monitora os parâmetros ou não joga a quantidade correta de combustível e aí ele torça o motor, o patrão não fica feliz. Então, essa é basicamente a minha partida. A partir do momento que eu vejo que ele está subindo RPM e a temperatura está estabilizando, eu paro de acionar esse switch aqui, porque se eu continuar acionando, eu mesma vou estar induzindo o motor a ter uma partida quente e excedendo os limites. Feito isso, pegou, monitorei parâmetros, pressão e temperatura de combustível, pressão e temperatura do óleo, combustível fluindo. Ah, eu esqueci de contar. Na hora que eu inicio, eu dou um pouquinho de bomba auxiliar. Eu checo o funcionamento e já jogo um pouquinho de combustível também. Então, fiz todo esse procedimento, partida estabilizada, eu venho aqui, desligo os ignitores. Eu vou colocar o meu Ground Start Switch na posição neutra, vou checar se todos os parâmetros estão ok, bateria carregando, amperímetro, e eu venho aqui para colocar no meu gerador. Esse gerador é o que vai manter a bateria sendo carregada durante o voo. E agora eu vou postar na sequência aqui para vocês da edição, eu vou postar o vídeo de um acionamento real. Não vai ter música nem nada, exatamente para que vocês possam ouvir todos esses barulhinhos aí dos ignitores, do combustível entrando e de como que é na hora que o motor pega. Beleza? Espero ter esclarecido um pouquinho aí. Realmente é um pano preto que tem em cima desse Garrett, mas ele é um motor excelente, de mecânica mais simples, por ele não ser turbina livre, gira tudo junto, então acaba que a mecânica é mais simples e o funcionamento também é mais simples. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco corrido porque o pessoal precisa tirar o avião, porque vai chover. E aí eu coloco aqui na sequência. Clear prop!